Queria primeiramente agradecer ao BNDES pela oportunidade, ao convite, Marcelo e Rudinei, por integrar a equipe do projeto. Eu aprendi muito no trabalho e eu, na condição de consultor para assuntos de energia, eu procurei, na verdade, fazer um estudo prospectivo das inovações e principalmente tentar mapear de onde viriam inovações tecnológicas de caráter incremental, tudo bem, mas principalmente as disruptivas. Eu optei por apresentar aqui um pouco mais do que está lá, porque eu acho que essa ideia essa esperança de achar uma inovação disruptiva na área de energias renováveis, na verdade ela aconteceu, mas aconteceu também do lado das energias não renováveis. Então eu acho que a gente está vivendo um cenário bastante interessante e então dentro desse quadro eu queria apresentar a biorefinaria para vocês como uma máquina de captura e armazenamento de carbono. Em primeiro lugar, então, eu vou descrever em pouco mais detalhes o que é que eu estou considerando um problema. Já temos um passivo climático em função dos gases de efeito estufa que já foram emitidos, principalmente desde a Revolução Industrial. O segundo ponto importante, as novas tecnologias ampliam as possibilidades e a competitividade das fontes renováveis de energia, porém, idem para as fontes fósseis de energia. E foi exatamente o que aconteceu. Para vocês terem uma ideia do que é o tamanho do problema, se a gente pensar em termos de a correlação entre energia e desenvolvimento social, quando a gente morava lá nas cavernas, a gente tinha pouco mais do que o metabolismo, pouco mais de disponibilidade energética do que aquilo que era o nosso próprio metabolismo. Hoje, para sustentar o nosso modo de vida, pensar em termos de energia per capita, ou potência per capita, num país aqui 5.000 watts, é um país como a França, a Inglaterra, Estados Unidos. Isso daqui, obviamente, o nosso metabolismo, se pegar 2.000 calorias por dia e fazer a conta em watts, dá uns 100, 120 watts. Então, toda essa potência que dá em torno de 25 barris de óleo equivalente ano, por pessoa, para sustentar esse modo de vida, é o que a gente tem que ofertar para a sociedade manter o padrão. E essa energia, obviamente, é para transporte, para fabricar as máquinas, para tudo que a gente tem que nos diferencia da nossa situação primitiva. E a nossa sociedade, então, ela se organizou num modelo que é positivo em termos de emissões de carbono, ou seja, a gente está bombeando o carbono que estava sequestrado no subsolo para a atmosfera. E eu coloquei aqui, na verdade, uma reação química só para explicar uma coisinha que é importante. É o seguinte, como é que a gente gera energia? Basicamente, a reação de combustão, eu botei metano aqui, mas podia ser qualquer outro hidrocarboneto, mas eu vou gerar gases e calor. E calor, na verdade, é um tipo de energia e é quase que um rejeito energético. Se eu quiser transformar calor em alguma energia mais eletricidade, por exemplo, ou energia cinética num veículo, num avião ou num automóvel, eu vou ter que passar por um rendimento termodinâmico e isso é uma restrição física. Não depende Depende, eu posso ampliar esse rendimento aqui, por exemplo, com novos materiais, isso é possível fazer. Então, para diferenciar, digamos assim, energia de baixo valor de energia de alto valor, que seria eletricidade, por exemplo, eu vou usar o termo exergia, que é, na verdade, uma propriedade termodinâmica. Então, para não confundir, exergia é sinônimo de eletricidade, muito simples. Qual seria a solução? O que a gente tem tentado fazer, por exemplo, criando esses mercados de carbono? É criar uma sociedade neutra em termos de emissões de carbono. Então, por exemplo, pegando combustíveis ou insumos vegetais, na verdade, eles usam energia solar, sequestram o CO2 da atmosfera, produzem substâncias químicas de alto teor energético, que são insumos. Eu preciso transformar isso em vetores energéticos. Então, eu vou usar uma instalação industrial para fazer a transformação
desse insumo no vetor energético, por exemplo, a eletricidade, por exemplo, etanol. E nesse processo, bom, também compostos químicos, e tudo isso é necessário para o nosso modo de vida, e nesse processo, eu tenho sempre uma reação de combustão aqui, né? Nesse processo eu acabo reemitindo o CO2. Se isso daqui funcionar direitinho, então no máximo eu sou neutro em termos de emissões de carbono. Agora, como é que isso se daria segundo um cenário idealizado? Eu teria, aqui nesse gráfico, eu tenho na vertical aqui, não é exatamente a oferta de energia, seria a expectativa de oferta de energia. Eu estou tentando raciocinar em termos econômicos na frente, né, de vários economistas, então me desculpem a minha ignorância se for o caso, né? Mas aqui eu diria que é o seguinte, é a expectativa de oferta de energia. E aqui o tempo. Então, segundo a lei de Hubbert, as fontes fósseis, elas declinariam com o tempo, o preço subiria, né? E aí viabilizaria a ascensão das fontes renováveis e o nosso consumo mundial anual está em torno de 500 hexajoules, só para ter uma noção. Correto? Isso daqui ocorreria, digamos aqui, entre 1990 e 2010. E o que de fato aconteceu? Aconteceu que diversas inovações tecnológicas afetam essa expectativa de oferta de energia. Então, por exemplo, as reservas de óleo e gás de xisto, a tecnologia de hidrofraturamento, isso amplia a oferta. Mesma coisa, as areias betuminosas, principalmente Canadá e Venezuela. Então, aqui é como extrair óleo dessas areias betuminosas. Óleos pesados o Brasil tem, pré-sal, África e Brasil tem. O fato é que aquela queda foi sendo adiada. E o que tem ocorrido, na verdade, é que aquela tal expectativa de oferta de energia tem mais ou menos se mantido. Consequentemente, as renováveis estão sofrendo para poder deslocar essas fontes fósseis. E é realmente um problema, eu coloquei alguns cifrões aqui, ou vários cifrões, porque é principalmente um problema econômico mesmo, de viabilidade, porque se eu tiver R$1 bilhão, onde é que eu vou investir? Como é que eu vou fazer para tornar esse investimento rentável e realmente ofertar essa energia? Então, esse é o problema que eu coloquei, né, aqui. Eu disse no começo que a gente estava esperando inovações e elas vieram, de fato elas vieram, tem etanol de segunda geração aqui, mas elas ocorreram também aqui na área das não renováveis. Só para mostrar números para vocês, por exemplo aqui, o que foi o aumento das reservas provadas do Canadá e da Venezuela, essa linha vermelha, e do Canadá, essa linha verde. É brutal o aumento da expectativa de oferta. Isso daqui basicamente o seguinte, você usa os gases, metano que é produzido nesse tipo de poço, gera vapor, o vapor fluidifica esse óleo que está entranhado, entre aspas, nessas areias e ele começa a fluir, então você consegue extrair esse óleo. Mesma coisa aqui na área de gás. Aqui eu coloquei, destaco o Catar aqui, e aqui não é exatamente a inovação não foi exatamente na extração do gás, é um campo gigantesco que tem ali entre o Catar e o Irã. Aqui, na verdade, é a possibilidade de você exportar gás como gás natural liquefeito, né, de navio. Então isso daqui significa o seguinte, que esse gás ele consegue chegar no mundo inteiro, e não só onde você tem gasoduto. É o problema, por exemplo, do gasbol aqui, né? Então você consegue distribuir esse gás, mas só onde está passando o gasoduto. Na medida em que você consegue colocar um navio tanque com esse insumo, que é gás, é metano, aí você atinge o mundo inteiro, então é disruptivo no sentido econômico, não no sentido tecnológico, né? Bom, então vamos fazendo uma conclusão preliminar. As previsões para o declínio da produção mundial de petróleo e gás, segundo a lei de Hubbert, provaram-se prematuras. As energias renováveis competem economicamente com as energias não renováveis. Nunca é demais ressaltar esse fato.
E além de competirem, os biocombustíveis devem se adequar à infraestrutura desenvolvida para combustíveis derivados de petróleo. O conceito drop-in, mas tanto do ponto de vista da infraestrutura quanto do ponto de vista do motor. Então, se for um motor de combustão interna, e se eu pudesse desenvolver do zero um motor a etanol, só para etanol, ele com certeza seria muito melhor do que ele é hoje, principalmente sendo um motor flex. Por exemplo, poderia aumentar bastante a taxa de compressão. Né? E lembra, o motor de combustão interna tem 100 anos de engenharia, mas em cima da gasolina. E o etanol tem muito menos do que isso. Consequentemente, eu diria que as fontes fósseis vão permanecer por mais tempo, com intensificação das emissões de CO2. Quero então falar de uma possibilidade, porque tudo isso eu falei mais para justificar a importância da biorefinaria como máquina para capturar carbono fóssil. Como é que isso pode ser feito? Eu vou partir do meu ciclo neutro e vou tentar desenvolver um ciclo negativo em termos de carbono. Como isso pode ser feito? Primeiro passo, eu vou sacrificar um pouco da energia ou exergia produzida no processo, energia elétrica. E basicamente essa energia que eu vou sacrificar, esse menos delta aqui, é para processos industriais de separação, compressão, que eu já vou entrar no detalhe. Mas sacrificando essa quantidade delta de energia, eu posso, ao invés de reemitir para a atmosfera esse CO2, eu vou comprimi-lo numa condição que a gente chama de supercrítica, então é CO2 supercrítico, que é uma condição adequada para reinjeção no subsolo. Então, eu não posso injetar CO2 gasoso no subsolo, eu tenho que condicioná-lo de alguma forma e para isso eu gasto energia. Bom, isso é uma ideia e até por isso que eu coloquei aqui, eu não sei se dá para ver o Dom Quixote, né? Quixotesco ali o negócio, mas é assim mesmo, a gente tem que sonhar um pouquinho e sair correndo e fazer contas. E exatamente o que eu quero mostrar para vocês são algumas contas, alguns cálculos preliminares, mostrando que isso, eu não quero desvendar o fim da história, né? Mas é positivo a avaliação, pelo menos preliminar, que a gente fez. E tá aí, essa eu acho que é a principal transparência, o principal slide da apresentação, que são alguns cálculos que a gente já fez, sem considerar as dificuldades tecnológicas para alcançar esse objetivo. Então, pegando, por exemplo, só o setor sucroalcooleiro no Brasil, como se ele fosse ser transformado, como se uma usina de cana pudesse ser transformada nessa máquina de sequestro e armazenagem de CO2 supercrítico. Então, fazendo algumas contas, onde é que eu tenho emissão de CO2 no processo? Bom, fermentação, 2 toneladas por hora. E um detalhe é que eu estou fazendo tudo para uma usina de cana típica. Então, uma usina de cana típica brasileira processa 500 toneladas por hora. A maioria das usinas estão nessa média. Então, para essa usina típica, ela emite 2 toneladas por hora no processo de fermentação e na queima do bagaço, 89, da palha do bagaço, 89 toneladas por hora. Então, considerando isso daqui, e imaginando que a gente consegue transformar esse CO2 em CO2 supercrítico, a gente começa a fazer umas contas aqui. Então, qual seria a emissão, a captura anual de CO2 por todo o setor sucroalcooleiro? Porque esses números aqui de cima são para uma única usina. Para todo o setor sucroalcooleiro, é só multiplicar por 200 dias, isso daqui, mais ou menos o período de safra, eu tenho 0,43 milhões de toneladas de CO2 por ano. Aqui, as primeiras contas a gente tinha feito com considerado 400 usinas, né? Mas fazendo a conta para 400 usinas, processando em média 500 toneladas por hora, eu teria uma captura de 292 milhões de toneladas por ano. E, ressaltando, o total de emissões brasileiras são de 400 milhões de toneladas por ano. Ou seja, só o setor sucroalcooleiro poderia quase que contrabalancear as nossas emissões totais. Então, são contas assim relativamente simples, mas só para colocar em perspectiva o potencial que essa ideia tem.
ainda quixotesca, porque a gente não entrou nas dificuldades técnicas e depois virão as dificuldades econômicas de colocar isso em pé. Mas é por isso que eu resolvi colocar um pouco mais de detalhes. Então, fizemos um estudo de casos. Como se a gente fosse reformar uma usina tradicional de cana numa usina integrada 1G, 2G, mais um processo de sequestro de CO2 na forma de CO2 supercrítico. Então, pegando uma usina, a usina em Frutal, 500 toneladas por hora, e considerando, acho que é mais fácil eu mostrar o diagrama, que não me interessa muito o processo, mas considerando então uma usina típica, essa usina lá em Frutal, que processa 500 toneladas por hora, o diagrama simplificado de processamento está aqui. Então eu recebo, grosso modo, eu recebo a cana e a palha, esse material processado, o que eu não vou usar vai para queima, a palha, por exemplo, vai para queima, do caldo eu vou extrair o bagaço que vai para queima, e o caldo eu fermento, destilo, eu tenho etanol, vinhaça, e aqui na queima eu tenho absorção de ar, emissão de CO2, produção de vapor para produção de eletricidade. Isso aqui é uma usina típica, funciona assim desde os anos 70. O que a gente faria para mudar isso daqui para uma máquina de produção de CO2 supercrítico, além de eletricidade e etanol? Em primeiro lugar, uma linha de segunda geração. Então, eu vou pegar o material lignocelulósico, bagaço e palha, e vou passar em alguns processos industriais que vão produzir açúcares fermentescíveis que vão incrementar a produção de etanol. E eu tenho alguns resíduos aqui que eu posso queimar, lignina, por exemplo. Eu omiti esse detalhe. E o segundo passo no retrofit é trocar a tecnologia de combustão. Aqui eu aspiro ar. A tecnologia de combustão vai ser diferente, é o que a gente chama de oxicombustão, que é basicamente a queima com oxigênio e não com ar atmosférico. Então, numa caldeira de oxicombustão, eu tenho que adicionar aqui um processo de separação, eu preciso separar o O2 do ar, e depois eu vou ter CO2 gasoso mais água, que eu vou então remover essa água, comprimir e transformar em CO2 supercrítico. Esse é o retrofit. Isso, coloquei uma foto aqui da usina da Granbio, da Bioflex 1, que é do lado da usina Caetés. E aqui eu só quis mostrar o seguinte, que aqui na verdade é uma usina 1G ao lado de uma usina 2G. Não é ainda aquilo que eu estou propondo nesse estudo, que é o integrado, 1G, 2G. Tá? Mas estou querendo dizer que isso está caminhando nesse sentido. Essa usina da Granbio lá em São Miguel é a maior do mundo, forte apoio do BNDES. Mas só para entrar no detalhe do CO2, eu vou mostrar para vocês como é que é esse processo aqui. Como eu disse, como engenheiro mecânico eu não aguento, eu tenho que mostrar umas máquinas, umas coisas assim, senão eu vou ter infarto aqui. Mas vamos lá, entrando na história da oxicombustão, é muito simples. Então a gente parte de uma caldeira, essa caldeira está queimando biomassa, essa biomassa produz vapor superaquecido aqui, ó. Esse vapor vai acionar um ciclo motor, que a gente fala em termodinamiquez. É uma turbina, essa turbina produz exergia, pensa eletricidade, e essa eletricidade vai ser usada em todo o processo, a usina toda é movida aqui, e o que sobra eu posso exportar. Então isso daqui é importante porque gera receita, portanto, confere sustentabilidade econômica. O passo seguinte, naquele retrofit, é o seguinte, eu não mais vou usar ar, eu vou usar oxigênio. Então eu vou aspirar ar, vou comprimir esse ar, e por isso eu dreno um pouco de energia aqui, e eu vou passar num separador, que pode ser uma membrana. Isso aqui é uma nova tecnologia que é disruptiva, porque a alternativa é, por exemplo, fazer separação criogênica, que demanda quantidades enormes de energia, aqui nessa setinha vermelha. Mas então eu separo o oxigênio e mando para a caldeira. Então ela vai queimar agora só com oxigênio. Passo seguinte, se eu queimo biomassa com oxigênio, eu vou ter o quê? CO2 e água.
eu não vou botar água no subsolo. Então eu vou separar a água, que é só resfriar, ela condensa, e teoricamente eu tenho um fluxo de CO2 puro aqui. Uma etapa intermediária, eu não posso, na verdade, queimar com oxigênio puro, porque a temperatura aqui seria muito alta, 5, 6 mil graus. Então eu preciso diluir um pouquinho um CO2. O CO2, na verdade, está fazendo o papel do nitrogênio na atmosfera. O nitrogênio entra e sai, só rouba um pouquinho de calor e controla a temperatura de combustão. Mas é um detalhe, e se eu tivesse materiais melhores, eu poderia trabalhar com temperaturas mais altas. Mas aqui nesse ponto eu tenho CO2 puro na forma gasosa, temperatura pouco acima dos 100 graus, e eu vou fazer o quê? Eu vou passar por uma série de etapas de compressão e resfriamento até que ele se transforma para o estado que a gente chama de supercrítico. Em poucas palavras, o supercrítico é o seguinte, é como se a fase gasosa, ou na condição de supercrítico, a densidade da fase gasosa é igual à densidade da fase líquida. Então elas se misturam uma na outra. Quando você faz isso, ele tem propriedades físico-químicas extremamente interessantes. Duas delas eu destaco para essa aplicação. Primeiro, densidade próxima da densidade do líquido, ou seja, densidade alta, e viscosidade próxima da viscosidade do gás, portanto muito baixa. Significa que ele vai permear muito facilmente aqui nos interstícios da rocha, porque a viscosidade é baixa, e vai carregar toneladas e toneladas de CO2, porque a densidade é alta. E o CO2 é muito fácil chegar nessa condição supercrítica em relação a outras substâncias, água, por exemplo. Tudo bem, então a gente viu aqui algumas máquinas, alguns processos, e agora a gente procurou fazer um estudo de viabilidade, ou cenários de viabilidade. Como isso é feito? O processo inteiro é modelado, eu obviamente não vou entrar nas equações, eu tenho aqui toda a minha usina 1G, 2G com produção de CO2 supercrítico, naquelas vazões mássicas, 500 toneladas de cana e 100 toneladas por hora. Aqui é bagaço, na verdade, essa seta seria palha. E eu tenho variáveis internas aqui que eu não controlo. O fato é o seguinte, desse processo, algumas variáveis eu controlo. Então, por exemplo, eu posso processar 400 e não 500. Mas outras variáveis eu não controlo. Por exemplo, o teor de lignina na biomassa. Por exemplo, a eficiência de conversão de glicose em etanol, de sacarose em etanol. Essas coisas dependem, são parâmetros que eu não controlo. Então, o que a gente faz? Todo aquele processo é transformado num conjunto de equações. Simplificadamente, a gente pode entender assim. Esse x aqui é um vetor de parâmetros ou variáveis que eu não controlo. Então, nessa equação aqui, elas vão assumir um perfil uniforme de variação, perfil estocástico de variação, perfil uniforme. E essas variáveis C eu consigo controlar, então elas vão ter valores fixos. Isso daqui, só para simplificar, ou para deixar bem claro o que é o que, as variáveis X são os meus parâmetros aleatórios, eu não controlo. As variáveis C são os parâmetros de controle que eu vou ajustar para maximizar a produção daquilo que gera receita, eletricidade, etanol e CO2 supercrítico. Essa é a ideia. E o sistema todo é representado pelas funções F. E a gente busca, então, o que a gente chama de envelope operacional, que é uma coisa parecida com o que tem em aeronáutica. Ou seja, olhando esse gráfico aqui, só para poder explicar os dois últimos gráficos que eu vou mostrar, eu tenho eletricidade nesse eixo, etanol nesse eixo e CO2 supercrítico nesse eixo. Obviamente, são processos que gastam energia, portanto eu tenho uma limitação nesse envelope de operação que é dado pela conservação de energia. Não pode sair mais energia da usina do que entrou, e entrou só na forma de cana e palha. Tá? Então é isso que a gente faz, a gente vai buscar os pontos ótimos, na verdade é uma superfície de Pareto. O pessoal de economia está bem mais acostumado com isso do que o pessoal de engenharia. Então a gente vai buscar ajustar essas variáveis C, que eu tenho controle sobre elas,
para estar sempre próxima da superfície de Pareto, correto? E aí, 2 resultados aqui, um doutorado e um mestrado, que na verdade a gente não construiu aquela superfície completamente. Ela demanda muitos cálculos, eu estou omitindo tudo aqui, né? Uma delas, na verdade são 2 cortes, nesses 2 planos aqui, nesse plano do slide e nesse plano aqui que teoricamente está a 90 graus do slide, certo? Então, mas o importante aqui são esses números. Eu consigo, nessa usina típica, produzir entre 55 e 85 mil litros de etanol por hora e exportar 25 a 50 megawatts se eu não estiver produzindo CO2 supercrítico. Se eu produzir CO2 supercrítico, aí, bom, eu omiti o outro eixo de etanol, né, mas ele é afetado pouco, eu vou sacrificar aquele delta que eu coloquei no comecinho. Lembra, eu vou voltar uma transparência. Eu estava exportando de 25 a 50 de eletricidade, agora eu só exporto de 17 a 30, mas eu ainda exporto. E esse é que é o resultado importante. Então, uma hora eu falei, a transparência mais importante da apresentação é aquela. A segunda mais importante eu diria que é essa, porque ela mostra o seguinte, que mesmo produzindo CO2 supercrítico, eu ainda exporto energia elétrica, né? E essa é a conclusão. Tecnologicamente ou será muito em breve, vamos ser um pouco mais modestos, né? Possível produzir CO2 supercrítico e ainda exportar exergia, garantindo um balanço negativo de carbono. A perda de receita com eletricidade pode ser compensada, então, com crédito de carbono. E aí é que vem a outra parte do problema, eu diria assim, que a viabilidade econômica disso vai depender de você gerar efetivamente receita com crédito de carbono. E isso depende de políticas, então fixação de taxas, limites. Por exemplo, se um limite é fixado de tal maneira que ele é muito fácil atingir aquele limite, então o crédito de carbono fica muito baixo. E aí, aquele sacrifício de receita que eu faço deixando de vender eletricidade não é compensado pelo crédito. Então, esse é um negócio que tem que ser ajustado de forma muito judiciosa. É muito importante isso. Eu diria assim, a parte tecnológica ou estará resolvida em breve. Aí eu acho que vem uma parte de políticas mesmo, que é muito importante. E é muito importante fazer esses cálculos direitinho. Concluindo, então, é possível transformar uma biorefinaria numa máquina de captura e sequestro de carbono? É como se a gente pudesse colocar, se não morasse ninguém na Terra e tivesse só CO2 aqui, e a gente quisesse colonizar, é só mandar essa usina para cá, ela funciona movida a sol, né? Cresce biomassa, ela captura CO2 e ela injeta CO2 no subsolo, e nesse fluxo ainda é possível produzir aquilo que a gente precisa para sustentar o nosso modo de vida. Pode ainda parecer quixotesco, por isso que eu deixei o Dom Quixote, eu me vejo mais como Sancho Panza, tá? Não como o Dom Quixote. Mas eu ainda deixei o Dom Quixote e o Sancho Panza aqui, porque você pode se perguntar assim, mas por que isso é possível? Que, na verdade, o que incide de sol na superfície do planeta é muitas e muitas ordens de grandeza superior àqueles 500 hexajoules que a gente precisa por ano. Então, na verdade, não é grande coisa a gente ser capaz de fazer isso, porque tem uma quantidade enorme de energia aqui. Então, eu considero que esse é um excelente problema para a gente trabalhar no futuro. Então, muito obrigado. Aí eu fico à disposição para dúvidas. Você propagou sempre a parte do não renovável voltando. Então, para a apresentação. Tradicionais aumenta mas aumenta a intensidade da energia do processo. Porque se você usa energia renovável para isso, tem uma operação Sabe que a ser puxado.